Prefácio. Tradução de Guilherme Cordeiro. Nós nos lembramos bem que quando conhecemos o Rafa e a Nanda lá em 2016, éramos missionários em um ministério no sul da Espanha quando Deus o colocou em nossas vidas. Numa tarde de domingo, acabamos almoçando juntos depois de um culto da igreja e rapidamente vimos que iríamos nos dar bem com eles. Ficamos animados a ponto de convidá-los para ir à nossa casa, a fim de conhecermos melhor. Sabe aquele tipo de gente aberta, amigável, animada e de boa conversa? Gente que faz você se sentir confortável e que deixa mais fácil você se abrir? Então você sabe como o Rafa e a Nanda são. A nossa família de 5 pessoas, temos 3 filhos incríveis. Rapidamente se apaixonou por esses 2 e começamos a compartilhar a vida com eles. Na maior parte do tempo, saímos, brincávamos com os nossos filhos e comíamos juntos. Sempre que podiam, eles ficavam de babá com os nossos filhos. Comunidade do jeito simples e ordinário. Mas, em meio ao ordinário, a vida acontece. Ao passar do tempo conosco e com os nossos filhos, Rafa e Nanda logo entenderam como vivemos e viram em primeira mão as qualidades do nosso casamento e a educação que demos aos nossos filhos. E um monte de imperfeições também. Estamos casados há quase 19 anos e já moramos em 4 países diferentes nesse período. Passamos por várias mudanças como casal, o que trouxe muito estresse para nosso casamento. Mas um grande conselho que recebemos durante nosso aconselhamento pré-nupcial é que nos ajudou muito ao longo dos anos foi concentrar-se em encarar desafios e matrimoniais como um time. Em meio à luta, é extremamente tentador tratar seu cônjuge como um problema e começar a culpá-lo, mas temos aprendido a separar os desafios da pessoa e lado a lado a buscar enfrentar o problema juntos. Por exemplo, se um de nós está se sentindo mal compreendido ou não atendido, em vez de culparmos o outro por isso ou por não ouvir, identificamos junto o desafio que precisa ser trabalhado e então falamos sobre isso. A nossa comunicação é o problema e não a outra pessoa. Para continuarmos a praticar esse conselho, ainda há ocasião em que nos colocamos lado a lado fisicamente, de braços dados, e imaginamos enfrentar o problema à nossa frente. Esse ato físico nos lembra de que estamos no mesmo time, ainda nos amamos e estamos comprometidos a trabalhar nisso juntos. Nunca subestime o valor de continuar conectado como casal. O nosso foco em relações positivas cotidianas foi fundamental para um casamento saudável. Por muitos anos, pensávamos que, a fim de tornar nosso casamento melhor, deveríamos focar a parte mais frágil do nosso casamento. Certamente, resolver o maior e mais terrível conflito primeiro melhoraria as coisas, não é? Não necessariamente. Para nós, isso levaria muitas vezes a mais feridas, mal entendimento e frustrações. Hoje, entendemos que a conexão é o que fomenta segurança, confiança e intimidade, o que é necessário para encarar esses desafios como um time e escolher se virar um para o outro, tanto metafórica quanto fisicamente, mesmo quando você não está afim. A postura física de nosso corpo pode ter um impacto direto na hora de se conectar.
Um dos momentos mais difíceis para nós é quando vamos para a cama frustrados um com o outro. O nosso egoísmo requer distância, enquanto o que mais precisamos é nos reconectar. Escolher se virar para o outro lado e em frente poder criar imediatamente um caminho para a conexão. Pode ser difícil, mas você vai se surpreender com os resultados. Para quem tem filhos, talvez você queira trancar a porta caso isso leve a algo mais divertido. O tempo que compartilhamos com Rafa e Nanda na Espanha graciosamente se sobrepôs a uma época em seu casamento em que eles precisavam de uma nova perspectiva, mais encorajamento e apoio. Nunca os convidamos para um curso de casamento ou lhes demos uma aula sobre como ter um casamento de sucesso, mas o que oferecemos foi a nossa própria jornada e alguns aprendizados importantes que obtivemos nela. A nossa amizade se tornou um lugar seguro, no qual eles foram ouvidos e validados, no qual eles podiam ser vulneráveis. Nós ouvimos, fizemos perguntas e compartilhamos nossas lutas. Choramos juntos e oramos bastante. Lá no fundo, ele sabia que valia a pena lutar pelo casamento deles, mas precisavam ser lembrados disso. Não é do que todos precisamos de vez em quando? Todos passamos por épocas semelhantes, em que tudo parece tenebroso, frustrante e às vezes até desesperador. Durante esse momento, precisamos de alguém de confiança para torcer por nós. Precisamos ser lembrados da verdade de que nosso casamento vale nosso tempo e nossa dedicação e de que ele pode ser maravilhoso com a ajuda do Senhor e o apoio de uma comunidade amorosa. Deste lado do mundo, nós torcemos por você e abençoamos o seu casamento. Ao ler esse livro, que fique a mensagem de que tanto você quanto seu cônjuge estão no mesmo time e o seu casamento é um presente sagrado, pelo qual sempre vale a pena lutar. Derek Amber Moyne. Introdução. Quando eu ia começar a escrever essa introdução, ouvi o barulho de um carro entrando na garagem. Era o Rafa, meu marido, chegando do trabalho. Mais cedo havia lhe enviado uma mensagem contando como tinha sido difícil esta manhã com os nossos bebês e quão exausto eu estava. Levantei, saí do escritório e fui ao encontro dele. Ele entra em casa com as mãos para trás e me fala: "Trouxe uma coisinha para você. Era o meu chocolate preferido. Vou em sua direção e o abraço. Esse lugar é o nosso refúgio e nós sabemos muito bem disso. Conversamos por 5 minutos. Eu desabafo, ele ouve, nos conectamos, me reabasteço e voltamos para os nossos afazeres. Ele vai buscar as compras do mercado no carro. Eu volto para o escritório para começar a escrever." Essa é uma das cenas do nosso casamento. Ela é apenas um recorte dos nossos 10 anos de relacionamento, 7 como casados. Parece uma cena simples demais para ser registrada, mas ela é fruto de diversos acertos que fizemos nesses anos juntos. Nós passamos por poucos e boas para hoje chegar a esse lugar de acolhimento, entendimento, comunicação e conexão. Falhamos muito no caminho e estamos longe da perfeição, mas ainda teremos muitos anos pela frente. Nesses 7 anos, eu e o Rafa vivemos momentos de muitas incompatibilidades. Os dias ensolarados do romance se tornaram nublados e sem cor. Atitudes românticas deram lugar a brigas entre um casal imperfeito. A lua de mel precisou acabar para que a gente se enxergasse de verdade.
A realidade das nossas imperfeições bateu à nossa porta e encontramos nela uma oportunidade para o nosso casamento florescer. Quando me veio a ideia deste livro, me questionei internamente muitas vezes se nós, ainda jovens, poderíamos ter uma propriedade para falar sobre casamento. Não temos 30 anos de casamento, não temos filhos crescidos, não nos separamos e depois voltamos para ter história de impacto. Por que então escrever sobre o casamento? Ao mesmo tempo que estava imersa nesses pensamentos, eu olhava para o cenário à minha volta, via inúmeros divórcios de jovens recém-casados e sentia uma tristeza gigantesca. Muitas pessoas têm se separado bem antes de se darem a chance de completar 7 anos de casados ou experimentar a alegria de celebrar 10 anos juntos. Por que isso acontece com tanta frequência? Ou porque as legendas de divulgação de um divórcio nas redes sociais parecem tão lindas e atraentes. A vida é assim mesmo? O amor chegou a esse nível de fragilidade e superficialidade? Ao saber que vivemos em um mundo com fome de felicidade, plena e imersão em prazeres momentâneos, todas essas perguntas ganham uma resposta. Como jovens casais, não podemos mais contar com um incentivo extremo de levar uma vida conjugal duradoura, muito menos de formar uma família e pensar a longo prazo. Fomos programados para pensar só no agora. O ser feliz é a qualquer custo. Tem custado muito caro e o preço muitas vezes tem sido a separação. O que me satisfaz? O que está servindo para mim? O que está servindo para mim? Estou completamente realizada e feliz nesse relacionamento? Ele ou ela me ama o quanto eu mereço ser amado? Ter filhos vai atrapalhar a minha vida? Esses são os questionamentos de uma geração que tem se tornado cada vez mais egoísta e solitária. Em busca da perfeição, os casais têm fugido de suas imperfeições ao invés de trabalhá-las em prol do próprio casamento. Por meio deste livro, você e seu cônjuge poderão olhar junto para dentro do seu relacionamento e enxergar quais são os ajustes necessários. São 7 capítulos com aprendizados que obtivemos em nossos 7 anos de casados. Aqui vocês encontrarão passos práticos que nos ajudaram como casal e que podem ser ferramentas preciosas nas mãos de outros casais. Também compartilho em alguns capítulos junto ao Rafa histórias verdadeiras de 2 pessoas imperfeitas caminhando com Deus em direção a um casamento que dure e dê muitos frutos. Este livro não é para te assustar diante da realidade do casamento, muito menos te dizer case-se e você será eternamente feliz e realizado, mas para lembrar e mostrar que vale a pena. Este livro não visa te ensinar a formar um casal perfeito, muito menos exaltar as nossas imperfeições, mas para ver com você que um casamento fundamentado em Deus encontra possibilidades de se fortalecer em meio a fraquezas. Vamos entender juntos o que Deus pensa sobre o casamento, sobre os papéis do homem e da mulher e como todos os princípios básicos de um relacionamento duradouro está na palavra de Deus. Foi no Senhor que eu e o Rafa encontramos a resposta do nosso casamento. É em meio à imperfeição, louças sujas, conversas longas e noites sem sexo e fraldas sujas que encontramos a beleza de um casamento fundamentado no Senhor.